Nos ensinaram que do nada, nada se cria. Mas e se isso for só uma meia-verdade? Porque hoje, a ciência nos mostra que talvez o nada nunca tenha sido tão cheio de possibilidades. E é aí que tudo começa a se embaralhar. Se havia um antes do tempo, um vazio antes da matéria, quem ou o que colocou isso em movimento? Essa não é só mais uma daquelas perguntas filosóficas de final de noite. É o tipo de questão que pode virar sua mente do avesso e te fazer repensar tudo o que você chama de realidade. Neste vídeo, você vai entender por que os maiores cientistas do planeta estão debatendo ideias que, até pouco tempo atrás, seriam tratadas como pura ficção. E não estamos falando apenas de partículas invisíveis ou teorias malucas. Estamos falando de dados reais, de descobertas recentes, de mistérios que colocam em xeque até mesmo a ideia de começo. A pergunta então muda. Será que o universo veio mesmo do nada? Ou será que é o nosso entendimento sobre o nada que está errado? Se você sente que tem algo grande escapando pelos dedos, que a vida é mais do que rotina, boleto e previsão do tempo, então esse vídeo é para você. Porque talvez, só talvez, a maior descoberta não esteja lá fora entre galáxias distantes, mas aqui dentro, no momento exato em que você se permite questionar o que nunca te explicaram direito. Existe uma pergunta que inquieta tanto cientistas quanto sonhadores. Como algo tão imenso poderia surgir do absoluto nada? A resposta talvez esteja em um campo estranho e invisível, chamado vácuo quântico, onde o vazio não é bem vazio. Nele, pequenas flutuações de energia geram partículas que surgem e somem o tempo todo. É como se o pano de fundo do universo tivesse sua própria dança, mesmo quando tudo parece parado. E foi justamente nesse cenário instável que, segundo a física moderna, o ponto inicial de tudo pode ter brotado. Por mais improvável que pareça, esse nada fervilhante foi detectado em experimentos reais, como o efeito Casimir, onde placas metálicas próximas sentem uma força invisível, causada por essas flutuações. Parece mágica, mas é ciência. Inclusive, tecnologias como os processadores que usamos dependem de cálculos que consideram esse comportamento. O curioso é que esse pano de fundo energético pode ter sido o gatilho para uma explosão de existência. E o mais instigante, isso ainda é só o começo da nossa jornada. Quando olhamos para as origens do espaço e do tempo, percebemos que a linha entre o que é real e o que é possível se torna cada vez mais tênue. Se o que chamamos de nada tem potencial criativo, o que mais pode estar escondido nas entrelinhas da realidade? Essa é uma das questões que nos empurram a investigar mais fundo, a buscar respostas onde antes só havia silêncio. E se você acha que isso já desafia o entendimento, espere até descobrir o que acontece nos primeiros instantes depois da criação. Imagine um instante tão pequeno que não cabe nem na sua imaginação. É a era de Planck, o primeiro sopro de existência, onde o tempo e o espaço ainda nem sabiam o que eram. Nesse momento inicial, tudo era tão concentrado, tão extremo, que as leis conhecidas da física simplesmente falham. Nem Einstein, com sua relatividade, nem a mecânica quântica conseguem explicar o que se passou ali. É como se estivéssemos tentando decifrar o início da história sem ter acesso às primeiras páginas do livro. Os físicos acreditam que, nesse intervalo minúsculo,
o universo era governado por leis que ainda nem compreendemos. Uma das maiores buscas da ciência moderna é unir a gravidade com a física quântica, criando o que chamam de teoria do tudo. Algo como um código-fonte que explique o funcionamento do cosmos desde o primeiro instante. Mas sem dados diretos, essa tarefa se torna um exercício de pura genialidade e paciência. E é por isso que essa era continua sendo um dos maiores mistérios da natureza. É nessa fronteira do conhecimento que surgem as teorias mais ousadas, como a ideia de que o tempo talvez nem existisse no começo. Pode parecer absurdo, mas a física já nos ensinou que o impossível de ontem pode ser o óbvio de amanhã. O que nos resta, então, é explorar esses limites com humildade e criatividade. E se, no meio desse caos primordial, estiver escondida a chave para compreender o que veio antes do Big Bang? Pois é justamente isso que nos leva a considerar hipóteses ainda mais intrigantes. Há teorias que desafiam a ideia de começo absoluto. Em vez de um início definitivo, alguns físicos acreditam em ciclos cósmicos, realidades que colapsam e renascem em um processo contínuo. Roger Penrose, por exemplo, propôs que tudo o que conhecemos pode ter vindo de uma era anterior, que se expandiu até perder qualquer referência de tempo e estrutura. Nesse estado extremo, as fronteiras entre o fim e o recomeço se apagam. O tempo antigo se dilui, e do nada, tudo recomeça. A proposta de Penrose usa um conceito chamado escalonamento conforme, que tenta mostrar como, ao atingir a total dissipação de energia, o espaço se alonga tanto que pode iniciar uma nova fase. É como um sopro de vida nascido da exaustão total. Esse modelo levanta questões interessantes sobre o que realmente define um fim. Será que o colapso não é, na verdade, uma espécie de fermentação cósmica, preparando o terreno para algo inédito? A ideia pode parecer abstrata, mas traz consigo uma visão de equilíbrio entre destruição e criação. Em vez de pensar no nada como ausência, talvez devêssemos encará-lo como um intervalo, um silêncio fértil entre atos. O que parecia vazio absoluto pode ser apenas uma transição entre grandes eventos cósmicos. Esse pensamento nos tira da linha reta da origem única e nos coloca diante de ciclos que desafiam qualquer definição tradicional. E isso nos leva a outra camada de mistério. O que existe de fato nesse nada? A resposta pode estar nas partículas invisíveis que preenchem até os espaços mais silenciosos. À primeira vista, o vácuo parece ser o sinônimo de ausência total, sem matéria, sem luz, sem nada. Mas, quando a física de partículas entra em cena, essa noção se desmonta rapidinho. O chamado vácuo quântico, longe de ser um espaço vazio, é um palco em constante agitação, onde partículas surgem e somem num piscar de olhos. Essa atividade frenética, embora invisível aos nossos olhos, tem efeitos mensuráveis e reais. É como um sussurro constante por trás do silêncio do espaço. A teoria quântica de campos descreve esse fenômeno como uma dança incessante de energia mesmo quando tudo aparenta estar em repouso. O que isso significa na prática? Que até em uma câmara perfeitamente isolada, forças atuam, e podem inclusive empurrar objetos, como demonstrado no efeito Casimir. Esse comportamento não é só uma curiosidade científica, ele afeta desde o funcionamento de chips até a estabilidade de sistemas eletrônicos de altíssima precisão, ou seja, o invisível tem impacto direto no tangível.
Esse cenário nos obriga a rever o que entendemos por realidade. Se o vácuo está cheio de possibilidades, então o próprio conceito de vazio precisa ser ressignificado. Pensar que tudo isso pode estar acontecendo agora mesmo ao seu redor, enquanto lê esse texto, é tão inquietante quanto fascinante. E é justamente nesse território do improvável que surgem as hipóteses mais ousadas, algumas que vão muito além do nosso mundo visível, talvez até para outros mundos. Chega um ponto em que a ciência encontra o limite do que pode ser medido. E é nesse ponto que as grandes hipóteses ganham força. Para alguns, a origem de tudo só pode ser explicada por uma inteligência criadora, algo além da matéria, intangível. Para outros, existem infinitas realidades paralelas, cada uma com suas próprias regras, leis físicas e possibilidades. E há também os que defendem que vivemos numa sequência sem fim, onde cada fim é o começo de uma nova jornada. Nenhuma dessas ideias está confirmada, mas todas provocam. O conceito de multiverso, por exemplo, propõe que nosso mundo visível seria apenas um entre incontáveis outros. Imagine realidades onde as leis da gravidade são diferentes, onde a luz se comporta de outro jeito, ou onde você, em alguma forma, também existe. Isso não é apenas ficção científica. Físicos renomados consideram a hipótese seriamente. A ideia de ciclos eternos também continua forte, especialmente entre os que veem padrões de repetição em grandes escalas cósmicas. E o Criador continua como uma das possibilidades mais antigas e debatidas da humanidade. Essas hipóteses não competem entre si. Elas revelam, na verdade, o quão pouco sabemos sobre a realidade última. Não é à toa que essas discussões ecoam tanto em laboratórios quanto em templos e mesas de bar. Afinal, o mistério do início é o tipo de pergunta que atravessa gerações. Mas, às vezes, respostas concretas aparecem onde menos esperamos, como naquele objeto que caiu em 2014 e que até hoje levanta mais perguntas do que certezas. Em janeiro de 2014, um objeto cruzou a atmosfera da Terra com velocidade incomum e um brilho que não passou despercebido. Caiu sobre o mar, perto de Papua Nova Guiné, e por muito tempo foi tratado como apenas mais um meteoro. Mas os dados de sua trajetória chamaram a atenção de pesquisadores, principalmente pelo fato de que ele vinha de fora do nosso sistema solar. Isso o tornaria o primeiro objeto interestelar já detectado entrando em nosso planeta, antes mesmo do famoso Oumuamua. O que torna essa história ainda mais intrigante é o silêncio que a envolveu. Durante anos, os dados que confirmavam sua origem foram classificados pelo governo dos Estados Unidos, sob a justificativa de segurança nacional. Só em 2022, a informação foi oficialmente liberada, quando o Comando Espacial do Zeporoa reconheceu sua origem interestelar. Isso gerou uma onda de especulações. Por que tanta reserva em algo aparentemente natural? Seria apenas cautela militar, ou havia mais por trás dessa queda? A possibilidade de um objeto vindo de tão longe levanta questões fascinantes. Ele poderia carregar elementos químicos desconhecidos, fragmentos de uma formação estelar antiga, ou até mesmo, em delírios mais ousados, algum tipo de tecnologia embutida. O fato é que, até hoje, não se recuperou nenhum fragmento do objeto, e isso só aumenta o mistério. Mas essa não foi a única visita cósmica a nos deixar inquietos.
porque 2 anos depois, um outro viajante muito mais esquisito cruzou o nosso céu. Alguns cientistas, como Avi Loeb, sugeriram que Oumuamua poderia ser uma tecnologia de outra civilização, talvez uma vela solar desgastada que cruzava o espaço há milênios. Claro, essa hipótese levantou críticas, mas também reacendeu debates sobre o que estamos preparados para aceitar como explicação plausível. Afinal, se algo não se encaixa em nenhum modelo conhecido, devemos ignorar ou repensar os nossos modelos? Oumuamua colocou essa questão na mesa de forma desconcertante e elegante. Mesmo sem provas definitivas, a passagem desse objeto serviu como um alerta. Estamos apenas começando a entender o que pode estar circulando pelo espaço próximo. O desconhecido não está só nos confins do cosmos. Às vezes, ele passa bem debaixo do nosso nariz e nos escapa antes que possamos analisá-lo com clareza. Mas há fenômenos que, mesmo à distância, deixaram marcas mais claras, como as gigantescas explosões que dão origem aos buracos mais temidos do espaço. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela não desaparece de forma silenciosa. Ela explode com uma violência inacreditável. Esse evento, conhecido como supernova, pode brilhar mais que uma galáxia inteira por alguns dias. Mas o espetáculo tem um lado sombrio. O colapso do núcleo da estrela pode dar origem a um buraco negro. Imagine um ponto com tanta densidade que nem a luz escapa. Entre esses colapsos estelares, surgem os chamados buracos negros supermassivos, gigantes que habitam o centro de praticamente todas as galáxias conhecidas. Um exemplo intrigante é o GNZ7Q, uma descoberta recente que parece ser o elo perdido entre galáxias jovens e esses monstros gravitacionais. Ele foi encontrado em uma galáxia Starburst, aquelas que estão formando estrelas a todo vapor. Essa conexão reforça a ideia de que buracos negros não são apenas destruidores, mas peças-chave na construção do cosmos. O mais curioso é que, quanto mais avançamos nas pesquisas, mais percebemos que esses eventos extremos moldam o ambiente ao redor. Eles podem influenciar a formação de planetas, o nascimento de novas estrelas e até o fluxo de matéria em regiões inteiras do espaço. E é por isso que os cientistas dedicam tanto esforço em estudar esses fenômenos. Especialmente quando sabemos que há um deles, colossal, bem no coração da nossa galáxia, pronto para nos ensinar ainda mais. No centro da nossa galáxia, existe uma força invisível que mantém tudo girando. Sagitário A. Um buraco negro com milhões de vezes a massa do nosso Sol. Ele está a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, escondido por densas nuvens de poeira cósmica. Por décadas, sua existência foi apenas uma suspeita, até que a observação do movimento de estrelas ao seu redor confirmou sua presença. A atração gravitacional ali é tão intensa que qualquer coisa que se aproxima demais é engolida sem deixar rastro. Mas o mais fascinante é que Sagitário A não está simplesmente adormecido. De tempos em tempos, ele interage com nuvens de gás, gerando explosões de energia que podem ser detectadas por telescópios de raio-x. Essas interações mostram que, mesmo em silêncio, ele influencia diretamente a dinâmica da Via Láctea. Como um maestro oculto, ele dita o ritmo em uma escala que nenhum de nós consegue compreender plenamente.
E pensar que toda essa atividade ocorre numa região que, até pouco tempo atrás, era só uma sombra para a ciência. Estudar esse colosso nos ajuda a entender não apenas o passado da nossa galáxia, mas também seu futuro. A forma como ele molda o ambiente à sua volta revela padrões que podem estar se repetindo em milhões de outros sistemas espalhados pelo espaço. E quando achamos que já vimos de tudo sobre explosões e colapsos estelares, surgem eventos tão raros e intensos que quebram até os modelos mais consolidados da astrofísica. Em 2014, os telescópios captaram algo que parecia uma supernova comum, até ela se recusar a desaparecer. Batizada de IPTF-14LILs, essa estrela explodiu não apenas uma vez, mas várias, ao longo de mais de 2 anos. Isso contrariou tudo o que se esperava de uma explosão estelar. As supernovas costumam brilhar por algumas semanas, talvez meses, mas essa não. Ela piscava, recuava, reacendia, como se estivesse travando uma batalha contra o próprio colapso. O comportamento dessa supernova obrigou os astrofísicos a revisarem teorias antigas. Uma das possibilidades é que ela tenha sido sustentada por um núcleo altamente energético, talvez até uma estrela de quark, um tipo exótico de matéria que ainda não foi confirmado pela ciência. Mas mesmo essas hipóteses parecem frágeis diante do que foi observado. IPTF-14LILs virou um quebra-cabeça cósmico, desafiando não só o conhecimento sobre a morte das estrelas, mas também a compreensão do que vem depois. Se estrelas podem brilhar após morrer, o que mais pode estar acontecendo de forma sutil e silenciosa pelo espaço? A cada descoberta como essa, fica mais claro que o cosmos é mais imprevisível do que gostaríamos. Essas anomalias não são apenas exceções. São lembretes de que ainda estamos engatinhando na compreensão dos grandes fenômenos celestes. E talvez, só talvez, a chave para entender tudo esteja escondida justamente nessas exceções. Depois de tudo isso, a pergunta que fica não é só de onde viemos, mas o que fazemos com esse tipo de conhecimento. Porque entender que a realidade pode ser mais estranha que a ficção, que o tempo pode ter começado depois do fim de outra existência, ou que o nada talvez seja um palco ativo de possibilidades, isso muda a forma como a gente vive o agora. Será que você está mesmo limitado pelas regras que te ensinaram? Ou será que há muito mais esperando para ser descoberto, inclusive dentro de você? O quanto da sua vida ainda é conduzido por certezas frágeis, o quanto você já aceitou como verdade, sem nunca ter parado para pensar se fazia sentido, e se aquilo que você sempre ignorou, aquela curiosidade sobre o espaço, aquele mistério não resolvido, fosse justamente o que poderia te empurrar para uma nova fase da sua vida? Tá na hora de questionar mais, aprender com profundidade e se permitir explorar aquilo que a maioria nem ousa perguntar. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o teu comentário aqui embaixo. Quero saber o que isso mexeu aí dentro. E se quiser continuar mergulhando em conteúdos assim, que desafiam o óbvio e te entregam verdades que poucos têm coragem de dizer, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o que vem por aí vai muito além do que você imagina.